Estamos aqui para mais um Entre Páginas. Lembrando que abril é o mês do livro infantil. Temos duas datas importantes, do dia 2 de abril e dia 18. E nós convidamos aqui um escritor da cidade que ele transita entre as literaturas. E agora fiquei sabendo que ele está aí com um projeto saindo do forninho, que é o lançamento de um livro infantil. Já já ele vai falar com a gente. Vou apresentá-lo. Carlos André é escritor, compositor e arte educador da cidade de Diadema. Idealizador, juntamente com o poeta Marcelo Torres, do canal Chloe e da editora, do canal Chloe de Poesias e da editora Chloe. Tem publicações em diferentes sites e antologias no Brasil, no México e em Portugal. Então, com vocês, o Carlos. Obrigada, viu, Carlos, de ter aceito o nosso convite. É uma honra. Faz tempo que a gente está para trazer o Carlos aqui, mas as agendas às vezes não batiam. Enfim, eu achei agora um bom momento de você estar aqui com a gente. O Carlos, ele tem livros de poesia publicados, mas, como eu disse, ele está se aventurando na literatura infantil. E a editora Chloe tem muitos livros infantis e infanto-juvenis que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho com eles. Então, Carlos, se apresenta aí para o pessoal melhor, né? Diga um pouquinho, né, do Carlos escritor, como é que surgiu toda essa vontade aí de produzir, e depois falar um pouquinho da editora também. Bom, obrigado, Guimar, pela... eu não sei nem qual vez que essa já é assim, mas pela 100ª vez em que a gente consegue fazer alguma coisa juntos, né? Militando aí arduamente pela literatura local, né? Pela literatura de Diadema. Acho isso muito importante, né? E talvez seja a melhor maneira de me apresentar. Eu sou um autor de Diadema, né? Sou um autor formado nas oficinas culturais aqui da cidade, não somente de literatura, né? Mas a minha literatura, ela advém de uma série de formações que eu tive ao longo da minha vida em diferentes oficinas dentro dos centros culturais aqui da cidade, né? E é isso, sou um militante radical pela literatura, né? Radical à medida em que é a literatura que media a minha relação com quase todas as coisas que eu faço, né? A literatura é aquilo pelo qual eu performo nesse mundo. É a maneira como eu encontrei de me subjetivar, né? De me entender como sujeito. O Carlos, ele foi nosso oficineiro aqui de escrita criativa por um bom tempo. Esse ano ele precisou está com outros projetos, mas muitos escritores aqui nasceram pela mão do Carlos também. E ele é um grande poeta, posso dizer, a gente tem livros dele aqui, ele tem livros dele para vender também pela editora Chloe. E você pode falar um pouquinho desse seu projeto de livro infantil agora? Como que surgiu essa vontade, essa necessidade, enfim? Legal. A Chloe, né, é a primeira editora nascida em Diadema, né? A gente está atuando aí já há cerca de 3 anos, né, na publicação de autores locais, de Diadema e do ABCD paulista como um todo, né? E dentre as nossas linhas editoriais, a gente tem uma linha infantil, né? A gente tem publicado aí autores bem maluquinhos, bem interessantes, né? Eu acho que para fazer literatura infantil, para fazer trabalhos infantis, sejam quais forem, né? Você precisa de ter um pouco de maluquice, né? Disponível. Porque a criança, ela tem uma maneira de entender a linguagem, né, muito diferente da maneira adulta, né? Isso passa, quando o adulto tenta fazer, por um despojamento, né, por uma espécie de enlouquecimento da própria linguagem, né? Se você não se deixa enlouquecer um pouquinho, você não retorna, né, para a infância e não consegue alcançar essa dimensão linguística que a criança tem. Enfim, meu contato com a publicação de outros autores infantis, né? Mais o fato de eu ter filhos, né, que agora já estão adolescentes, mas que foram crianças, né, por muito tempo,
e com os quais eu li muito a literatura infantil, mais o fato de eu ter uma banda de música infantil para crianças, né? Tudo foi se amalgamando assim para que de repente eu me arriscasse. Eu nunca fiquei com tanto medo de publicar um livro na minha vida. A gente tem conversado isso nos bastidores, né? Como eu tô agora com medo de publicar esse primeiro infantil. Mas é um medo bobo, viu, gente? Porque o livro dele tá lindo, lindo, poético. Eu sou suspeitíssima de falar de literatura infantil, porque eu amo. E eu acho que a literatura infantil acaba falando muito mais para o adulto do que para a criança, né? E o livro dele está realmente muito bonito. Em breve teremos, inclusive, lançamento aqui, né? E aí a gente... as portas da biblioteca estão sempre abertas para os lançamentos dos escritores, principalmente para os escritores da cidade, porque eu acho que a cidade tem que consumir a sua literatura. E Diadema tem muita coisa boa de literatura. Muita, muita mesmo. Carlos, eu não sei se você sabe, hoje é o Dia Nacional da Biblioteca. Ah, não sabia. Hoje é o Dia Que Nacional vergonha da de não Biblioteca. saber. E por falar em biblioteca, qual que é a sua relação com as bibliotecas? Não precisa ser, oh meu Deus, eu sou um rato de biblioteca, né? Mas qual que é a importância, né, da biblioteca? Se teve alguma importância fundamental assim na tua vida? Ah, legal. Continua tendo, na verdade. Eu costumo dizer que eu moro numa casoteca, né? Eu não moro nem numa casa sequer. Eu tenho a minha biblioteca pessoal, né? Com bastante livros. Muito mais que eu deveria, inclusive. É uma mania que em algum momento acaba atrapalhando algumas práticas, né, domiciliares. Assim, é muito livre em todos os lugares, dá uma trabalheira danada. Mas o meu primeiro contato com bibliotecas foi invariavelmente, né, como todos os escritores que vieram para esse programa antes, né, da entrevista aqui nessa biblioteca, porque era a única biblioteca grande, central, que existia em Diadema. E numa época em que para se fazer qualquer tipo de trabalho, não havia internet, não havia outra possibilidade, você tinha que ir para a biblioteca de fato, consultar os livros. Então, essa foi a minha primeira experiência, foi justamente nessa biblioteca aqui, né, que outros autores como eu consideram muito sagrado. Eventualmente eu tive a chance de adentrar sala de leitura em escola pública, né? As salas de leitura infelizmente não funcionam dentro das escolas públicas, né? Mas houveram alguns anos em que elas funcionaram, né? Eu, enfim, me deliciava, né, naquele espaço. Não era uma biblioteca, né? A sala de leitura não tem o bibliotecário, por exemplo, né? Era meio solto, assim. E depois, como formador de escritores, né, eu atuei em muitas bibliotecas, sobretudo em São Paulo, pelo ABCD e aqui no Diadema, né? Atuei em inúmeras bibliotecas. Então, me sinto muito à vontade, né? Eu lembro sempre daquela frase chavão do Borges, chavão, assim, para quem é desse universo, né, da literatura, assim, em que ele diz mais ou menos assim, que se houver paraíso, ele é alguma coisa parecida com uma biblioteca. Pois é. Bom, Carlos, para a gente terminar, eu quero que você deixe aí um recado para o pessoal que escreve, mas que está lá com as coisinhas guardadas dentro da gaveta, com medo de aparecer, de se publicar, né? Sei lá, uma injeção de ânimo aí para esse pessoal. Ah, legal. Esses livros todos, né, que a gente tem à mostra aqui no nosso cenário, são livros, né, que a Chloe publicou, né, de autores os mais diversos aí, infantis. Como a Remar disse, eu vou publicar o meu primeiro infantil agora em maio, né, deve estar para sair aí na segunda quinzena de maio. Se chama O Sonho do Sol. Eu estou dizendo isso tudo porque, para falar para qualquer outra pessoa que eu nem sei quem seja, né, atrás da câmera e atrás dessa hipótese, né, tecnológica aí, é legal falar do que eu vivo, do que eu sei, né, e que não é tudo também possível de ser dito a respeito desse assunto. O que eu sei é que assim, dá para fazer, os livros estão aqui, né,
tem que estudar bastante. Não adianta eu dizer, né, que você tem que ter força de vontade. Isso é uma grande bobagem, né? A literatura é uma forma de arte como todas as outras, né? Eu tenho batido muito nessa tecla na oficina, né? O autor não pode ser aquele cara que acordou de manhã hoje eu vou escrever. De repente se descobriu um grande escritor. Não, tem que fazer como o bailarino faz. O bailarino vai fazer faculdade de dança, né? O ator vai entrar em grupo de teatro e passar por um processo de pesquisa, né? O engenheiro faz, né, engenharia. A gente não tem faculdade de escrita no Brasil, mas a gente tem um monte de cursos livres. A gente tem as bibliotecas, a gente tem outros escritores com quem conversar, né? E a gente tem que se entender como autor necessitante, não sei se essa palavra existe, mas acho que sim, necessitante desses processos, né? O autor que acha que só porque ele próprio se denominou autor e já está pronto, tem alguma coisa de errado com ele. Então estude, vá atrás das oficinas, né? Aqui nesse espaço especialmente ocorrem oficinas maravilhosas, vá atrás de bons autores, entre nas páginas virtuais aí de referência, né, sobre literatura, converse com outros escritores, entenda que você faz parte de uma tradição. Ninguém começou a escrever agora, mesmo que tenha começado, né? A sua escrita é só a continuação de um processo aí no Ocidente, pelo menos de 2000 anos. Se a gente for para mais longe, esse processo é ainda maior, né? Então acho que é isso, gente. Estudem. Toda a minha reverência aqui ao mestre. Carlos, deixa suas redes sociais aí da editora, pessoal. Legal. Bom, vou agradecer de novo, então. Obrigado, Mari, equipe da biblioteca, né? Eu já assisti todos os episódios da Entre Páginas, recomendo sempre para as pessoas assistirem. A Chloe se acha fácil, né? Que é a editora, @Chloe, @editora Chloe. Como é um nome muito estranho para uma editora, né? Então é muito fácil de se encontrar. O meu projeto de música infantil, já que a gente está falando sobre infância, né, se chama Toque Batoque. Fará, inclusive, uma circulação de 4 shows aqui do Diadema nos próximos meses, a partir de junho. A gente tem um canal também, né, de entrevistas com poetas brasileiros contemporâneos, que se chama Canal Chloe de Poesia. E a minha rede mais pessoal, assim, um portfólio dos outros 235 trabalhos que eu faço. É Som do Carlos, som _ Carlos. Aí tem mais um montão de coisa maluca. Valeu, Carlos. Muito obrigada mesmo. Papo gostoso. Isso aí. Ficamos aqui com mais um Entre Páginas. Valeu.